todos, eu me chamo Leônidas, eu sou gerontólogo e faço parte de uma equipe multiprofissional voltada para a qualidade de vida com saúde no envelhecimento. Em nosso canal nós trazemos uma série de vídeos abordando os aspectos físicos, emocionais, nutricionais, cognitivos do envelhecimento. O nosso encontro de hoje será sobre o novo coronavírus e a sua doença, a Covid-19, que está presente atualmente na mídia, na imprensa, nas redes sociais, nas conversas, que podem trazer muitas dúvidas, muitos questionamentos, podem trazer até certo pânico, mas esse não é o objetivo desse vídeo hoje. O objetivo hoje é informá-los, é trazer notícias boas, trazer informações preciosas para lidar com esse novo coronavírus. Antes de iniciar essa conversa, gostaria de informá-los que os dados que estou trazendo aqui hoje são dados oficiais da Organização Mundial de Saúde, do Ministério de Saúde do Brasil, do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos e também de outros centros de saúde da Europa e da Ásia. É importante lembrá-los que para combater a disseminação de fake news, é importante sempre verificar qual é a origem e a fonte das notícias que repassamos, que repassam para nós, tanto no WhatsApp quanto no Facebook, que podem ter nenhum respaldo científico ou de nenhuma organização relacionada à saúde atualmente. O coronavírus não é um vírus desconhecido para o ser humano. Nós já temos 7 coronavírus detectados e um deles é o novo coronavírus. Os outros 6 estão relacionados com doenças respiratórias e infecções respiratórias que são tratadas, que são controladas com vacina, com medicação, mas esse novo coronavírus se desenvolveu de outra maneira que a ciência ainda está estudando, ainda quer descobrir como ele se comporta, como ele reage, como é o tratamento para essa doença Covid-19 e as outras doenças relacionadas ao coronavírus anteriores já tiveram presentes em pandemias, como no caso da SARS, na China também, e do MERS, que iniciou lá no Oriente Médio. A pandemia é classificada quando ocorre uma infecção generalizada de uma determinada doença, tanto de origem viral, bacteriana, em vários locais do mundo, em todos os continentes. E todos os países atualmente apresentam pelo menos algum caso ou suspeita de caso do novo coronavírus. Qual é a diferença entre a pandemia e a epidemia? A epidemia ocorre em determinadas épocas do ano, em determinados locais, que podem ter um controle maior das autoridades de saúde. No caso da pandemia, nós não conseguimos prever o avanço dela, o contágio dela, que pode diferenciar muito em relação ao combate desse novo coronavírus. Porque assim nós teremos menos casos de pessoas infectadas, menos contágio, e assim evitaremos um possível colapso na saúde pública e na saúde privada também. Como no caso do novo coronavírus, 90% dos casos que apresentam alguns sintomas são leves, mas aqueles 10% vão precisar de alguma emergência médica, vão precisar da UTI, do respirador e de um tratamento intensivo maior para o cuidado desse Covid-19. O grupo de risco pertencente ao Covid-19 são as pessoas idosas, são as pessoas que apresentam comorbidades crônicas como diabetes, hipertensão, doenças respiratórias como a bronquite, a asma, ou que já tiveram alguma doença respiratória no passado como a tuberculose ou a pneumonia. Essas pessoas têm mais chances de se contaminar pelo novo coronavírus e têm uma chance ainda maior de sofrer dos sintomas mais graves e agudos como a falta de dificuldade de respiração, que vão precisar de um tratamento mais intensivo. Por isso que é muito importante manter esse grupo de risco afastado das aglomerações, manter em casa, se sair somente em caso de emergência, caso de urgência, no caso das pessoas idosas, solicitar a parentes, aos filhos, aos vizinhos que façam as compras, que paguem as contas, para que as pessoas não fiquem expostas nos ambientes aglomerados, nas ruas, que podem ser uma fonte de contaminação do novo coronavírus.
No caso do Covid-19, nós temos uma dificuldade ainda de diferenciá-los de outras doenças, como no caso da gripe e no resfriado comum, porque pode aparecer febre alta, pode aparecer tosse, coriza, pode aparecer alguma dificuldade respiratória mais leve, mas se no caso de houver uma dificuldade respiratória maior, uma febre mais acentuada, é importante sim buscar um atendimento médico o mais rápido possível. No caso dos sintomas menos comuns que podem aparecer é a diarreia e manchas no corpo. É importante lembrar que se tiver algum sintoma de tosse ou se tiver uma coriza que não esteja relacionada com a febre, com dores no corpo, ela pode ser tratada com medicamentos de caráter analgésico ou antialérgico, como no caso da gripe alérgica, como no caso do resfriado, que podem surgir. E as pessoas acreditam que estejam com o Covid-19, quando no caso não estão. Então é por isso sempre importante acompanhar como está sendo os sintomas, como está a evolução dos sintomas, tanto de vocês quanto das pessoas que convivem com vocês. Ainda não temos um tratamento eficaz contra o Covid-19 e o novo coronavírus. O que nós temos são casos isolados que ocorreram atualmente de pessoas que tomaram determinados medicamentos, que foram prescritos por médicos em leitos de UTIs, que houve uma melhora considerativa, como no caso da cloroquina, que teve um acentuado número de casos que foram recuperados do novo coronavírus. Temos outros medicamentos que estão sendo testados para combater o Covid-19, como no caso de medicamentos relacionados com o vírus da AIDS, com medicamentos que foram utilizados contra a pandemia de ebola que ocorreu na África, mas atualmente ainda não temos nenhum tratamento eficaz contra essa doença. É sempre importante lembrar que a automedicação de medicamentos como a cloroquina não é recomendada por nenhum especialista de saúde. Por quê? Se a pessoa tiver algum sintoma, como no caso da coriza, da tosse, e diretamente tomar esse medicamento cloroquina, a automedicação de medicamentos como a cloroquina não é recomendada por nenhum especialista de saúde. Por quê? Se a pessoa tiver algum sintoma, como no caso da coriza, da tosse, e diretamente tomar esse medicamento cloroquina, além de não resolver o caso da pessoa, ela pode desenvolver algum problema hepático, pode desenvolver algum problema no fígado. Então os danos colaterais são maiores do que os benefícios. É importante lembrar que esses medicamentos estão sendo prescritos por especialistas que estão em centros de terapia intensiva, nas UTIs, que são aqueles casos em que as pessoas não conseguem mais respirar, que precisam do respirador e que estão sendo utilizados esses medicamentos. É importante lembrar a todos também que a medicação ela nunca deve ser automedicada, ela deve ser prescrita por um médico para evitar que ocorra algum efeito colateral maior. Porque demora para ser feito o medicamento, demora para ser feita uma vacina. Por quê? Porque necessita de mais testes, precisa verificar se as vacinas têm algum efeito colateral maior, se elas podem ser utilizadas em grande escala, se elas possuem um efeito de imunização do organismo contra o novo coronavírus. É importante lembrar que nós estamos acompanhando essa pandemia de acordo com outras epidemias que ocorreram no passado. Ela possui um período de pico, sim, um surto, como está ocorrendo atualmente no Brasil e nas Américas, mas ela tem um período que pode reduzir, como no caso da China que está ocorrendo agora. Ela teve o primeiro caso detectado em dezembro do ano passado, teve um avanço em janeiro, em fevereiro, mas atualmente está reduzindo o número de casos contaminados, de mortes causadas pelo novo coronavírus. Então é uma pandemia que segue o padrão de outras epidemias que já ocorreram na história da humanidade. Bem, primeiramente precisamos falar sobre a questão do isolamento social, por que é importante fazer esse isolamento social, porque ele evita que as pessoas se aglomerem. Se o caso de uma pessoa estiver contaminada, ela tem menos chance de disseminar esse novo coronavírus. E é importante também lembrar que as pessoas em grupos de riscos elas têm mais chance de desenvolver qualquer outro problema de origem viral e bacteriana, como no caso da gripe. Nós estamos atualmente
passando por uma campanha em massa de vacinação contra a gripe, que ela ocorre sazonalmente, ou seja, ela ocorre todos os anos e é importante fazer essa imunização porque o vírus da gripe ela pode trazer complicações respiratórias, principalmente para as pessoas idosas e que possuem alguma comorbidade, como no caso diabetes e da hipertensão. Se no caso da pessoa ter que fazer alguma compra, suprir alguma necessidade básica da casa, ela deve fazer a higienização adequada das mãos ao retornar para casa, deve realizar a troca de roupas, deve, se possível, tomar um banho para eliminar toda a quantidade de possível contaminação que ela pode ter se exposta nas ruas. Também evitar tocar o rosto, tocar a boca, a região do nariz, com frequência. Se espirrar, utilizar sempre a parte de dentro do braço, se estiver na rua, ou utilizar mesmo um lenço descartável. Não utilizem lenços de panos, porque eles podem deixar contaminado, eles podem absorver o vírus. Prevenção mais indicada é a higienização das mãos com água e sabão. A água e sabão é muito mais eficaz para combater o vírus. O álcool em gel, ele é sim útil, porque ele faz o mesmo efeito da água e sabão. Mas no caso de a pessoa não tiver acesso à água e sabão, utilizar o álcool em gel. Fazer a lavagem adequada de 20 segundos, como é preconizada pela OMS, que podem combater o risco de contaminação a você e as pessoas que convivem com você. A máscara é uma proteção mecânica muito eficaz para a prevenção do novo coronavírus. No caso, as pessoas que não possuem algum sintoma, que não estão acamadas, que não são profissionais de saúde, podem utilizar a máscara desde que ela seja de pano, que ela utilize como uma proteção mecânica. Se ela for descartável, descartar a cada 2 ou 4 horas e jamais deixá-la úmida, jamais deixá-la úmida no rosto. Se for lavar, utilizar água sanitária e deixar esperando o tempo para secar adequado, até utilizar novamente ela. No caso das máscaras cirúrgicas, elas são somente utilizadas pelos profissionais da área de saúde que estão na linha de frente no combate da Covid-19 e pelos pacientes, no caso, aqueles que estão internados. É importante lembrar que a busca acentuada das máscaras pode prejudicar a falta de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde que necessitam dessa proteção mecânica também. Para mais informações, busquem as fontes de informações confiáveis, tanto na imprensa quanto na mídia, redes sociais, os sites importantes em relação à Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do Brasil. Procurem essas fontes, não disseminem, não espalhem, não divulguem, não aceitem também fake news relacionado à prevenção do novo coronavírus, relação a tratamentos mirabolantes, como no caso utilização de vinagre, tomar suplemento de vitamina D, que todos esses elementos, todas essas curas milagrosas não são eficazes, não têm nenhum respaldo científico e podem ser prejudiciais no caso de automedicação, de autossuplementação de vitamina D, de cálcio. Tudo isso só deve ser prescrito pelo médico. Lembrando mais uma vez que as pessoas que possuem os sintomas, que possuem o Covid-19, devem suspender determinadas classes de medicamentos para evitar que haja uma infecção ainda maior. No caso das pessoas que não apresentam sintomas, não há necessidade de parar o tratamento medicamentoso por conta de ibuprofeno e outras classes de medicamentos que podem ser afetadas no caso se a pessoa tem o Covid-19. Já vimos casos de pessoas que suspenderam medicamentos para dores reumatoides, para artrite, para questões de dores musculares, por conta do ibuprofeno. Então não é momento para cortar esses medicamentos. Somente o especialista ou médico pode retirar o medicamento, pode aumentar ou diminuir a dose, dependendo de cada caso, de cada caso de saúde, de cada quadro de saúde. Nesse caso, não é recomendado suspender o medicamento ou mesmo tomar certas classes de medicamentos para tratamento e prevenção de novo coronavírus em suas casas.
Procurem sempre os atendimentos de saúde emergenciais, caso haja um agravamento do quadro, e procurem evitar aglomerações, fazer toda a higienização, tomar todas as medidas de cuidado e prevenção do novo coronavírus. Tudo bem? Nós entendemos que é um período bastante difícil ficar em quarentena, ficar em casa, pois sabemos que mudamos nossa rotina desde o aparecimento dessa pandemia. Mas pedimos a todos compreensão, que continuem em casa, busquem sair somente quando necessário, procurem pessoas para auxiliá-los e não saírem de casa. Se você estiver no grupo de risco, peça ajuda a algum parente, a algum filho, peça ajuda ao vizinho caso more sozinho, para fazer as compras, para auxiliá-los e não saírem de casa, e evitar todo o transtorno em relação ao desdobramento do novo coronavírus, da pandemia. É importante agora ficar em casa, fazer uma reflexão, fazer atividades que gosta, entrar em contato com pessoas, com parentes, amigos, colegas, utilizem as redes sociais, utilizem o telefone, utilizem todos os mecanismos e tecnologias atuais disponíveis para entrar em contato com as pessoas que amam, que querem conversar. Entre em contato com as pessoas que podem te auxiliar nesse momento, tanto em relação à saúde, quanto em relação a como lidar, como enfrentar emocionalmente esse período que nós estamos passando. E acompanhem nossos vídeos no canal. Nós traremos um monte de novidades relacionadas à saúde física, atividade física, falaremos da nutrição, como se alimentar nesse período, como lidar emocionalmente, trazemos dicas importantes do lado emocional para relaxar, reduzir a ansiedade desse momento e também estimular a nossa memória. Precisamos estimular tanto o lado físico quanto o lado emocional e o lado cognitivo. Por isso peço a todos que curtam esse vídeo, compartilhem e continuem acompanhando os nossos vídeos no canal.